Como vocês estão? A paz do Senhor a todos. Hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E hoje a palavra que Deus nos dá, a gente vai aprender com aquele que ensina tanto, que liberta, que cura, que trata. Né? A palavra de Deus é assim, a gente sempre aprende com ele, mas quando a gente vê os evangelhos, né, que fala sobre Jesus, isso alegra ainda mais o nosso coração, porque são palavras que o próprio Jesus fala e falou, né? Ele ainda continua falando. E aqui, ó, tá em Marcos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 34, que fala assim, ó. Cada um deve levar, ó, deve. Não é assim, cada um pode. Cada um deve levar a sua própria cruz. Aí fala assim: e chamando a si a multidão, ou seja, Jesus falou isso para toda a multidão, chamou a multidão e disse: olha aqui, gente, chamando a multidão assim, né, para que prestasse atenção nele, com os seus discípulos, disse-lhes, eita, como tá desfocando. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, glória a Deus, e tome a sua cruz e siga-me. Olha, que palavra forte. Vocês acham que naquele tempo Jesus Cristo já tinha uma fama, né, que em todos os lugares, que ele era o profeta, que ele curava, que ele era o Messias? Uns achavam que ele era o Messias, outros achavam que ele era um profeta, mas a fama de Jesus já estava em todo lugar, né? Porque ele curava, ele dizia a palavra de Deus de uma forma que aquelas pessoas simples entendiam. E aquelas pessoas aprendiam com o Senhor, né? E ele dizia isso assim, por tanta gente eu acho que devia chegar a ele: Senhor, eu quero te seguir, Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu estar perto de ti. Aí ele fala claramente, né? Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, ou seja, não tenha vaidade nenhuma, negue-se a si mesmo e leve a sua cruz. E siga-me. Ou seja, faça o que eu fiz, né? Siga-me, me tenha como exemplo. Siga-me, siga os meus passos. Quando a gente é seguidor de alguém, a gente segue aquela pessoa, seguindo os passos dela e fazendo o que ela faz, ouvindo o que ela ouve, né? Agindo de uma forma que ela também agiria. E Jesus Cristo, ele quer que a gente seja, né? Tanto é que a gente tem que ser imitadores de Cristo. A gente não tem que ser imitador de Paulo, nem de nenhum outro apóstolo, nem de nenhum outro profeta, né? A gente tem que ser imitador de Cristo. E é difícil, viu? A gente imitar Jesus Cristo é difícil. Aí ele falou assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, ou seja, por amor de Jesus, e do Evangelho, por amor de Jesus do Evangelho, esse a salvará. Então, assim, todo aquele que seguir a Jesus, perder a vida por Jesus, é que já estava dizendo: olha, vão perder a vida por causa de mim, vão perder a vida por causa do meu Evangelho. Né? Jesus Cristo aqui está avisando. E a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê pessoas que morrem por conta que estão pregando a palavra de Deus, por conta que estão dizendo: eu sou seguidora de Cristo. A gente vê isso em vários países que proíbem o Evangelho, né? E a gente vê também a perseguição. Teve uma cantora que
que tem uma música bem antiga, ela é antiga. Eu esqueci o nome dela. Mas eu gosto muito de louvores antigos. Aí tem uma cantora que... Jerusa, não lembro o nome dela. Eu só sei que ela canta a música do filho pródigo que... Do filho pródigo, o nome da música. Só que a música é da mãe que orava pro seu filho, que virou crente e o filho não aceitava. Aí pegou, ele foi preso. Aí acharam na mala dele a Bíblia, que a mãe que tinha colocado a Bíblia na mala dele. Aí o delegado disse: como você é crente e os crentes não roubam, então você tá livre, né? Tá liberado. É uma cantora bem antiga. Essa música também é bem antiga. Aí ela, pregando a palavra de Deus, essa mulher, um cara veio e meteu um soco na cara dela. Do nada, assim. Aí pegou, ela ficou com a cara roxa, né? Óbvio, né? Imagina uma mulher levar um soco de um homem, né? Ficou lá com o olho roxo, a cara roxa. Ela disse que doeu. Ela disse que foi para o hospital. Aí depois ela achou esse cara no hospital, que tinha dado soco nela. E a mão dele entortou. Ela disse que a mão que ele deu um soco nela entortou. Aí ele começando lá chorando por causa da mão, né? Aí pediu perdão a ela e disse: ore por mim. Ele pediu para que ela orasse por ele. Aí ela foi lá e orou. E a mão dele depois ficou normal. E depois ele virou um pastor. Ela disse: você vai ser um pastor, não sei o que. Profetizou na vida dele. E ele virou um pastor, viu? E a gente vê que Deus, ele tem vários caminhos, né? Mas a gente vê que às vezes a gente não entende os trabalhos do Senhor, mas a gente tem que ser seguidor de Cristo, né? Essa mulher, ela foi seguidora de Cristo. Porque ela teve misericórdia, né? Ela pregando a palavra do Senhor e aconteceu isso com ela. Aqui, ó. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Eu pensei nesse versículo hoje. Pensei nesse versículo hoje porque hoje a gente foi, né, comprar umas coisas, aí veio errado, sabe, na nota. Aí, sim, falando nisso também, eu vou deixar aqui embaixo o nome da mulher com um vídeo do testemunho dela, dessa cantora, pra quem tiver curiosidade ver. Aí, sim, hoje eu tava comprando, aí tem gente que faz falcatrua, né? Pra roubar o outro, roubar o próximo, e não se importa. E tanto na minha nota como na nota da minha irmã, que a gente comprou, veio errado, sabe? Como se tivesse... Com o preço errado das coisas, como se tivesse passado 2 negócios em vez de um só. Cobrou em dobro, sabe? Se a pessoa não olhar a nota, não tivesse olhado a nota, a gente ia levar um calote, né? E eu já vi acontecendo isso nessa loja, já também outras vezes. Então deve ter alguma falcatrua ali, né? Alguma falcatruazinha tem ali. E Deus protege. Mas o que adianta você ter dinheiro, você ganhar dinheiro de uma forma errada e perder sua alma? Você ser enganado, né? Porque o diabo, ele vai lhe dar essa merreca. E você tá dando o que é mais precioso, que foi comprado por um preço de sangue, que foi sua alma, sua salvação. Um preço de sangue que não tem preço nenhum, de ouro, do infinito, de ouro e prata infinitos que o mundo possa ter, que foi o sangue de Deus.
O nosso, tem escrito até na palavra de Deus, né? O povo, a gente, foi comprado com o sangue de Deus. Por isso que não tem preço. Porque é um sangue que não tem preço, é um sangue puro, um sangue inocente, um sangue do nosso Criador. O que adianta a pessoa ter essa merreca de dinheiro e perder a sua salvação? As pessoas são iludidas por pouco e se esquecem do muito que é de Deus, que não é comprado por nada nesse mundo. Entendeu? Aí eu fico assim, passada, eu fico, meu Deus do céu. Por que a gente se ilude? Porque o ser humano ele se ilude com tão pouca coisa e se esquece do Senhor. E se esquece de fazer as coisas corretas para te agradar, porque a gente é iludido por tanta coisa ruim, por tanta coisa assim fútil. E a gente se esquece de Deus, a gente se esquece de reservar um tempo para Deus, a gente esquece de ler a palavra, a gente esquece de dar glória a Deus, a gente esquece de adorar a Deus, a gente esquece de tanta coisa. E a gente presta atenção em tanta coisa ruim, a gente vê uma série, vê um filme ruim, tem tempo para ver uma série ruim, tem tempo para ver um filme ruim, tem tempo para pensar em coisa ruim, tem tempo para fofocar, para falar mal do outro. Tempo para Deus não tem. Tempo para ler uma palavra não tem. Tempo para aprender com Jesus não tem. Jesus que deu a vida dele por nós, que deu o sangue dele por nós, que o diabo, ele achou que tinha sido vitorioso porque ele pregou Jesus numa cruz e pensou que tinha matado o dono, né? Igual tem aquela parábola, eu gosto bastante, que é o dono da vinha, que os outros vão lá, matam os trabalhadores, aí depois matam o filho do dono da vinha, pensando que vai ficar com a vinha. Aí ele mesmo, Jesus mesmo fala, né? O que significa cada coisa. Pensando que matando Jesus ia ter tudo que Jesus teve, mas não, sabe? E Jesus aguentou tudo, como um cordeiro, né? Um cordeiro calado e por isso que eu achei tão bonito, eu acho tão bonito o Velho Testamento também, porque fala tudo sobre Jesus, né? Trata Jesus como um cordeiro ele vai calado, ele ia calado pro sacrifício, sabe? Foi assim que Jesus foi calado. Jesus ele não falou nada na cruz. Nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso, a gente não dá valor a ele, sabe? Vou começar a ler. Vamos lá. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras. Glória a Deus, né? Aleluia. Olha o que o Senhor Jesus está falando. Que é um texto que você vê que é pequeno, mas que fala tanto, né? Que fala tanto. E das minhas palavras. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória, olha só, forte, de seu Pai com os santos anjos. Aleluia, glória a Deus. Tá vendo que Deus está falando aqui? Né? Quando tá dizendo, quando ele vier na glória, qualquer que se envergonhe dessas palavras dele, o Senhor, ele também se envergonhará daqueles que se envergonharam dele. Quando ele vier na glória, né? Dos anjos, junto com os santos anjos. Então é isso, gente. Até amanhã. Né? Que a gente aprenda com a palavra de Deus, que a gente aprenda com Deus, né? A gente só tem mais o que aprender com Deus. Tem muita gente que confia muito no homem. Tem preguiça de ler a palavra do Senhor e de aprender com Deus.
A gente não tem que ter essa preguiça de ler a palavra de Deus. Eu acho que nas igrejas tem que ser ensinado os cristãos a lerem a palavra de Deus. Não é só na igreja, sabe? Não é só ler aquele versículozinho na igreja e ver o pastor pregando e tá bom. Em casa, o Espírito Santo do Senhor, ele nos revela a palavra do Senhor, ele nos ensina. Eu achei tão bonita, isso é uma frase muito verdadeira. A igreja é o único lugar em que um doutor senta para escutar um analfabeto pregando, falando. A igreja é o seu único lugar onde uma pessoa que tem PH em qualquer coisa lá vai escutar um analfabeto que aprendeu a ler com a Bíblia, que eu já vi. Tinha uma mulher que hoje em dia, né, ela já morreu, ela já tá na glória, né? Que o povo fala, já tá na glória de Deus, né? Com Deus. Ela aprendeu a ler com a Bíblia. Ela dizia, eu era analfabeta, eu não sabia ler. E Deus, ele me ensinou a ler com a Bíblia. Já vi vários testemunhos assim, né? Já vi também um no YouTube assim que a mulher dizia. Mas eu já conheci uma mulher que era analfabeta, não sabia ler. E aprendeu a ler com a Bíblia. E lia. Lá na igreja ela lia e quando alguém pedia para ela dar a palavra que ela participava do ciclo de oração, né? Ela lia. Então você via que Deus ensina. Deus ensina os analfabetos a lerem. Então é isso. A palavra de Deus de hoje. Amém, aleluia, glória a Deus.